receber, Senhor, o aprendizado, receber, Senhor, da tua presença, Pai, tanto aqui na nossa igreja, quanto aí, Senhor, em cada casa, em cada lar, aonde nós estamos conectados, Senhor, estudando a tua palavra. Que assim seja, Senhor, seja abençoando todos esses lares, todos os estudantes, para que juntos nós possamos crescer no conhecimento, com o objetivo de usar isso, Senhor, para ganhar almas, fazer o teu reino crescer, que o Senhor possa nos dar o entendimento, a unção, o toque especial, o sopro do Espírito Santo, Senhor, na tua palavra, que é viva, e isso, Senhor, para nos dar vida espiritual mesmo. Que assim seja, que o Senhor esteja conosco nesta noite. Nós oramos agradecendo no nome do Senhor Jesus. Amém. Ótimo. Muito bom. Já que nós estamos por aqui, vamos começar. Então, meus queridos, conforme nós combinamos na semana passada, nós vamos fazer um tipo de recapitulação, tá certo? Para a gente poder depois, então, fazer algum trabalho, algum tipo de avaliação. Então, nós vamos começar com o capítulo 1 de Gênesis. Nós vamos começar a comentar um pouquinho, para que a gente possa relembrar, tá certo? Tirar alguma dúvida, fazer algo que realmente feche essa parte, tá certo? Para a gente possa dar continuidade depois no estudo dos patriarcas, tá bom? Então, Bíblia na mão, capítulo 1. Então, nós vemos aí o Velho Testamento, nosso estudo livro de Gênesis, né? Onde nós temos aqui o começo de todas as coisas que a gente já tem na vida. O começo da criação de tudo, a criação de tudo. Nós já vimos isso, que pela palavra do Senhor, tudo isso tem sido criado. Eu quero relembrar no livro de Hebreus, capítulo 11, é bom a gente sempre se basear e ter isso, para que a gente possa receber mesmo entendimento, possa ficar bem claro. Hebreus capítulo 11, verso 3 nos diz assim: pela fé entendemos que o universo formado pela palavra de Deus. Então, Hebreus 11, 3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus foram criados. Todas as partes, tudo que há lá em cima, que é conhecido e desconhecido, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, não foi pego de alguma outra coisa e hoje é o que nós conhecemos. Não, foi a palavra de Deus. Nós vimos isso, o poder da palavra de Deus na criação. Tá certo? Então, no capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo foi criado. Então, isso fica algo assim, bem claro mesmo, né? Não foi alguma coisa daqui, com uma coisa dali, com uma coisa de lá. Por que eu estou repetindo isso? Porque durante a nossa vida, a vida cristã, de estudo da Bíblia, a gente testemunhar as verdades de Deus, sempre vai ter aquela pessoa que vai fazer alguma pergunta de algo distorcido, ou geralmente alguém que já é um desviado, né? Ou alguém que foi evangelizado, mas ele desprezou. Então, vai ter uma série de situações em que nós vamos viver, isso faz parte da vida cristã, e nós precisamos ter, literalmente, a resposta na ponta da língua, né? Para a gente não passar vergonha, para a pessoa que se achar, né, que sabe mais. Então, por isso que os filhos de Deus têm que estudar. Por isso que os filhos de Deus, nós, filhos de Deus, nós temos que realmente papirar, né? Papiro, pegar o papel, pegar a Bíblia na mão, o papel, e papirar, para que você tenha essa intimidade, tenha esse conhecimento para te fazer bem, para testemunhar e também, né, para que quando vier perguntas atravessadas ou momentos, né, de situações difíceis, você use a palavra de Deus, né, para que ela possa ali, então, te dar toda a força possível, toda a sabedoria possível, toda a capacitação possível, né, para que você possa mostrar a tua fé, demonstrar a tua fé, defender a tua fé e até mesmo, né, evangelizar as outras pessoas. Então, tendo esse conhecimento de que tudo foi criado pelo poder de Deus, né? Tem gente que insiste mesmo e teoria, não sei das quantas, e faz bons de lado, vamos assim dizer, sobre o que nós temos hoje de mundo, que nós conhecemos hoje de universo. Então, essas pessoas, eu vou dizer para vocês, elas estudam até mais do que a gente, viu?
Eu digo para vocês, eu já me deparei com algumas situações que realmente, então, essas pessoas estudam, enquanto nós estamos aqui uma vez por semana, eles fazem faculdade completa, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, para provar, né, que o Ambameba, que veio lá do macaco, e que foi uma força de energia com a outra, e o Big Bang entrou no meio, e foi uma erupção de alguma coisa, de gás, com raio, não sei das quantas. Isso vai ter mesmo, sabe? Isso aí nós vamos escutar isso até o dia do túmulo ou até a volta de Cristo, tá certo? Então tá, então fica bem claro que nós devemos conhecer a palavra. Tá aqui, a criação de tudo. Criação, e quem estava nessa criação? Olha, já fica bem claro, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, tudo estava junto, estava ali a presença de todos eles, até nós vimos no verso 26, né? Façamos o homem à nossa imagem. Então, tudo que foi criado, as estrelas, o sol, os animais, o que está no fundo do mar, o que está voando, que a gente nem conhece ainda, o que está nadando lá na escuridão do oceano e não foi estudado ainda, tudo foi criado, isso fica bem claro, tá certo? Para que a gente possa ter um discernimento, para que a gente possa ter um afinco da palavra de Deus mesmo aí bem forte no nosso coração sobre a criação, tá certo? Então ficou, ó, criou-se tudo, literalmente tudo. No verso 22, e Deus os abençoou, tudo que foi criado, dizendo, sede fecundos, multiplicados, enchei as águas dos mares, das terras, ou tarde de manhã, o quinto dia. Também disse Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie. 25, fez os animais selváticos, segundo sua espécie. 26, também disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, como eu disse, o homem, a humanidade, ele foi a cereja do bolo de toda a criação, de tudo que, o espetáculo de tudo que foi criado foi o homem, a mulher. Então, essa criação maravilhosa, ainda tem ainda tem muita parte os estudantes, os cientistas, né, os médicos que estudam o cérebro, ainda diz que tem muita coisa do homem para descobrir ainda, né? E tem muita coisa que não foi ainda descoberta, tudo que o homem é capaz, né? Você vê como que ainda tem coisa para se estudar, aquilo que Deus criou. Então, a semelhança de sentimentos, semelhança de pessoa, de caráter, de decisão, de pensamentos, de alegria, de tristeza. Lembrando, Deus fica alegre? Fica. Deus fica triste? Fica. Né? Não entristeçais o Espírito. Nosso Deus, no livro de Salmos, em algumas traduções, fala que ele é um Deus sofredor. Ele sofre quando ele vê os seus filhos e vê suas filhas, né, sendo cabeçudos, vamos assim dizer. Então, tudo que nós somos, o que nós temos de pessoa, de sentimento, de gosto, de decisão, de movimento, tudo temos a semelhança com Deus. Temos semelhança de escolhas, de decisões, de julgar, de querer. Então, toda a semelhança que nós temos com Deus, tá certo? E o detalhe bacana o domínio sobre os peixes, então a criação, por isso que eu coloquei, a gente fala assim brincando, né? É a cereja em cima do bolo, porque não é para os animais dominarem o homem, mas o homem dominar tudo. Que bacana isso aqui também, viu? 27, criou Deus o homem, 1:27, né? Criou Deus o homem à sua imagem, do jeito que ele queria, alguém para relacionar, para ter conversa, para ter amizade, sabe? Tem um filme, eu não sei, um filme que como é que é? Vida Selvagem, e ele tem uma parte do filme, né? Ele é bom até para passar para jovens. Ele quer mostrar o seguinte: é um jovem que ele tinha uma vida, a família, tinha os amigos, tinha a faculdade, ele fez tudo que falaram para ele fazer. Tudo que ele falaram que ele fazer, ele fez. E aí ele queria viver a vida dele, o que os pais tanto queriam que ele fosse para a faculdade, que ele trabalhasse e tal, ele não quis, ele queria viver a vida dele. Ele amava os livros dele,
né? Ele queria viver os livros deles. E até várias vezes já passou no Fantástico, lá no Canadá, tem um ônibus que as pessoas, agora não pode ter mais, agora colocaram até lei, né? Um ônibus, ele queria nesse ônibus, que é real, né? Tanto o ônibus é real, a história é real, o filme foi baseado em história real. E quando ele chegou lá, ele foi desprezando tudo que ele tinha, né? E cada parte do que ele saiu da casa dele até chegar nesse ônibus, ele desenhava no cinto da calça dele. Então, por isso que conseguiram fazer o filme, porque cada parte do filme foi baseada no cinto da calça dele. E aí, então, ele chegou lá, e quando ele viu tudo, deslumbrou todos os livros, quando ele captou tudo aquilo, né, ele ficou feliz, a felicidade dele, ele ficou muito feliz. Aí, quando ele falou assim, ele ficou vivendo aquela felicidade, ele chegou na conclusão e falou assim, peraí, tudo que eu vi, tudo que eu sei, tudo que eu senti agora, eu tenho que passar para o outro, eu tenho que viver com o outro. Quando ele decidiu, caiu a ficha para ele nesse sentido, ele voltou, mas aí quando ele voltou, era o degelo, o rio que ele atravessou quando estava, entre aspas, verão, mas era gelo lá, assim dizer, estava muito mais alto, ele não conseguiu voltar. Aí então ele voltou para o ônibus. Só que foi passando as semanas, ele acabou a comida, não tinha mais comida, e aí ele já estava em náuseas, ele confundiu as plantas que ele aprendeu no livro, né? Ele comeu o que não era para comer. E aí então ele morreu. O filme traz a ideia do que é o seguinte: a felicidade só é completa quando ela é dividida. Entendeu? Então, a felicidade de Deus completa foi a criação do homem. O cavalo ele não ia ter sentimento de amor, né, com uma baleia, né, com uma rocha, com uma árvore, não. Tinha que ser com alguém que respondesse, que vivesse, que tivesse os mesmos sentimentos. Então, nós somos agraciados por Deus por isso, porque nós conseguimos ter relacionamento, comunhão, conversa, diálogo, presença, sentir, eu sinto Deus, eu sei que as coisas de Deus, sabe? A palavra de Deus, né? Sou amado, sou o alvo do amor de Deus, Deus tem tantas coisas para mim. Então, quando ele criou, ele pensou em tudo isso, a camaradagem, né? Essa vida toda, e tanto é que o plano de Deus era eterno, né? Tanto é a comunhão que o plano de Deus era eterno. E aí, como nós vimos, né? Infelizmente aí, no capítulo 2, tudo estava certinho, estava tudo muito bem, né? O clima do Jardim do Éden não era nem frio, não era nem calor, ele estava sem roupa, ele nem sabia que era roupa, ele nem sabia se não estava nu, porque ele não tinha conhecimento das coisas, estava tudo certo. No capítulo 16 a gente tem ali, e o Senhor, capítulo 2, verso 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, então era ordem. Que ordem? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Quer dizer, você vê aqui, tem diálogo, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, havia o limite, né? Da soberania de Deus. Havia, aqui tudo é seu, mas aquilo que está ali é meu, não pega naquilo, ainda te aviso mais, né? Come e morre, né? Aí, ele colocou ainda no texto, né? E disse mais, verso 18, disse mais o Senhor, olha, mais diálogo ainda, não é bom que o homem seja só, falhei uma auxiliadora, que ele seja idônea, algo bacana, uma coisa que vai, né, fazer bem para o homem, né? Ele trouxe os animais, olha como Deus foi legal com Adão. Deixou no verso 19, né, que o homem, né, deu nome aos animais, no verso 20, deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu, os animais marinhos, selváticos. Para o homem não se achava uma auxiliadora. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Né? Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem transformou numa mulher e la trouxe. Então, aí até para o homem, né? Até comentando, você já pensou, rapaz, se tivesse só homem no mundo, que coisa medonha. Tem gente que já viu isso aí, né? Já pensou, você olha para um lado, você vê uns caras, né, feios. Olha para o outro, você vê os caras mais feios ainda. Misericórdia, onde que eu tô? Só tem homem feio desse negócio, gente. Só homem. Você vai pro cara, vai para frente lá, o cara não tem um fio de cabelo.
Aí você olha na cara, o cara tem uma barba que parece dos caras da caverna. Aí não tem, viu? Não tem. Por isso que tem que ter mulher. Graças a Deus, louvado seja Deus, tem as mulheres aí né? E elas são muito bondosas para nos escolher para casar, viu? Nesse ponto aí, elas têm muito mais coração, porque nós também, a gente parece que vive nas cavernas, né? Então você vê aí a coisa boa, né? E a gente até comentou outro dia, né? Não tirou o osso do crânio para não mostrar que simbolicamente a mulher não seria maior que o homem. Não tirou do osso do pé para não ser esmagada pelo homem. Tirou do lado, né? Quer dizer, parceira, né? Parceiragem mesmo. Quando isso acontece na vida, quando isso é bacana, quando isso isso é nítido até para os de fora da casa, né? Isso melhora o ambiente até da igreja, do trabalho, na vizinhança, na família, né? Poxa, como aquele casal é unido, como eles são sempre, né? Estão sempre na igreja, como aquele casal lá, eles são tantos anos aí de casamento. Estou falando nisso, cara, semana que vem, dia 24, vou fazer 25 anos de casamento, louvado seja Deus. Então, Deus viu a necessidade, né, do homem ter uma mulher, e como é bom, né, você que não é casado, você está perdendo, você que não é casado ainda, você está perdendo, né, a coisa mais gostosa que tem para o homem, para a mulher casar ali, ó, vai lá no cartório, assume um ao outro, vai lá na bênção do Senhor, assume o outro e vai viver a vida, coisa mais deliciosa que tem é o casamento. As pessoas que falam mal do casamento ou passam por situações ruins e não se perdoam, tem tanto... Não, nós somos de Deus, temos que falar o que é bom, que é o casamento. Deus que inventou isso, maravilhosamente bem, e louvado seja Deus por isso, tá certo? Eu quero lembrar aqui aos homens, né? Peraí. Que quando nós, os casados, nós maltratamos as esposas, tá bom? Quando nós maltratamos nossas esposas, queremos humilhar nossas esposas, impor, né? Impor que somos homens, que nós estamos machucando o que é de Deus, viu? Nós estamos machucando as santas de Deus, nós estamos humilhando as santas de Deus, nós estamos humilhando, fazendo mal para as filhas de Deus. Então, a gente precisa crescer nisso aí, os homens casados, tá bom? A gente poder melhorar em tudo. Sempre tem coisa para melhorar, sempre tem coisa para aprender sobre casamento, tá bom? Que Deus assim abençoe a todos que somos unidos uns com os outros aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí, tudo estava bom, tudo estava bem, tudo era maravilha, tudo estava gostoso, né? Estava tudo certo lá. Aí, que aconteceu? Aí veio no capítulo 3. O que veio no capítulo 3? Veio a peste, veio a ruim. Ô, coisa, viu? Eu vou falar para você, o Satanás é o bicho, né? Ele vem, ele tem ciúmes de Deus, ele quer ser de Deus, ele quer estragar o que é de Deus, ele não quer você no seminário, não quer você namorando um homem santo, não quer você namorando uma mulher santa, ele quer bagunçar o coreto com tudo quanto é casado, tá certo? O slide, meu querido, coloca o slide do capítulo 1 aqui, só para a gente, é onde eu já comentei, por gentileza, Daniel. Isso aí, a evolução, tá, a gente colocou, isso, a criação, outro, vai lá, outro, isso, vai, mais outro. Tá, só para ter uma ideiazinha, nós já vimos isso, tá bom? Isso aqui é só para dar uma relembradinha, bem rapidinho, tá bom? Só para uma pinceladinha. Criação, onde tem o homem, todas as características, aí a natureza, e tudo abençoado por Deus. Vamos lá, continua o outro. Aí, isso, tá aí. O homem tem um lugar especial, né? O cuidado especial com Deus, né? O homem, né? Isso, tá bom. Vai continuando mais um, querido. Vamos ver. Isso. As emoções, eu falei, a vontade própria, vamos lá. Isso. Para quem chegou aí depois que já começou, seja bem-vindo, seja bem-vinda, Deus abençoe. Estamos fazendo a recapitulação do que nós já vimos. Queremos fazer aqui, para fechar de vez, essa parte do capítulo 1 a 11. Aí tem a queda do homem. Isso, como estava dizendo, estava tudo muito bom, estava tudo muito bem, a situação estava boa para o homem, mas aí Deus permitiu sim, que o homem tivesse uma outra opção. Né? Que o homem deixou, como nós temos hoje, dois caminhos. Você escolhe se você quer o caminho do Senhor, se você quer o caminho carnal, se você quer seguir ou não uma escolha de Deus. Deus deixa.
Dá permissão. Deixou, infelizmente, deixou mesmo que no capítulo 3, que a serpente, simbolizando ali, Satanás ali, viesse e acabasse, arrasasse, tirasse as coisas de Deus da vida do homem, vamos assim dizer, tá certo? É a serpente no verso 1, tá? E ele vem, e com a mesma maneira até hoje, vem e distorce a coisa, né? É assim que Deus disse no verso 1, né? Não comereis de toda, quer dizer, colocando tudo, não pode comer de nenhuma, seria o caso, né? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, e ela até aumentou aqui, né? Não tocareis nele para que não morrais, né? Então, o que era aqui que nós vimos lá no capítulo 1? Era uma ordem, né? Era uma ordem, então, era um decreto de Deus ali, a lei ali, o mandamento de Deus ali, aquilo ali acabou, era aquilo ali mesmo, né? E aí, o que acontece? Continua, Satanás, lembrando, ele tentou Cristo lá 3 vezes no deserto, ele continua aqui ainda, batendo no papinho, querendo ali, né, amizadinha e tal. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, quer dizer, vem outra história, uma coisa diferente, uma coisa que não tinha nada a ver, uma coisa totalmente contrária de Deus, né? Então, você não vai morrer, não vai morrer. Então, daqui tem aquele que nós aprendemos lá em João, né? O pai da mentira. Por isso, meus queridos, a mentira, ela causa algo terrível mesmo no nosso meio. A mentira acaba com a nossa moral, a mentira acaba com o nosso caráter, a mentira acaba com a nossa felicidade. E no livro de Provérbios eu coloquei, porque tem um dito popular, né? A mentira tem perna curta, né? Isso, a mentira tem perna curta. Então, não vive muito a mentira, né? Então, a mentira que foi usada por Satanás, né? O primeiro ser que usou a mentira foi o Satanás, né? Não vai morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal, como se aquilo fosse importante para o homem, se aquilo fosse relevante para alguma coisa naquela situação onde ele estava no paraíso. Não precisava do que? Estava de nada. Só precisava obedecer naquela árvore, você pode comer o resto, é nosso, tudo nosso. Né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, e deu também ao seu marido, ele comeu e a coisa toda virou. Né? E a partir do momento ali, onde eles deixaram de acreditar em Deus, né? E acreditar numa outra conversa, uma outra situação, né? E fizeram o que não deveriam fazer, como nós, tá certo? Nós fazemos, somos assim, não somos diferentes em nada de Adão e Eva, tá certo? A comunhão nunca mais foi a mesma, a amizade não foi mais a mesma, o sentimento ali de confiança nunca mais foram os mesmos, aquilo tudo, aquela coisa maravilhosa que havia ali até então com o homem, tudo foi rebentado, tudo foi estragado, tudo foi perdido, fica chato, né? Fica chato demais, não tinha como, né? Lembra da história do copo de leite, né, de Todd, né? E da mosca, né? Então não tem como, fica muito ruim, né? Não teve, mas olha, vamos devagar aqui, tá certo? Abriram-se os olhos, né? E percebendo que estavam nus, né? Que choque que foi quando eles se viram, né? E até caiu, né? Falou assim, nossa, o que a gente fez, né? Aí eles deram um jeitinho, como a gente quer dar um jeitinho com Deus, às vezes a gente quer falar que quer confessar o pecado, confessa meio pecado, e põe a culpa em alguém ou a outro, ou não fala nada e fica dito pelo não dito, é a folha de figueiras, né? É o folha de figueiras, né? Muitos de nós vivemos isso, né? E queremos isso, essa folhas de figueira, dar o nosso jeitinho. Tem até, volta lá, meu querido, no slide aí da queda do homem, por gentileza, né? Aí, sou capaz de dar um jeitinho na situação, vamos colocar uma folha de figueira, vamos tapar esse negócio, vamos ver isso dessa maneira, né? Vamos dar um jeitinho, mas eu quero, né? Ô Ronaldo, tá por aí, Ronaldo? Sim. Por gentileza, lê para nós Isaías 59:2. Sim.
59:2. 59:2. Eu uso muito esse versículo quando eu estou evangelizando alguém. Pode ler? Pode ir, meu querido. Isaías 59. Peraí, perdão. Estava no 52. 59:2. Achei. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aí, esse é um dos perigos do pecado. O pecado, ele impede a nossa comunhão com Deus, algo verdadeiro, algo do trono de Deus, algo do Espírito de Deus. O pecado, ele apodrece, ele enferruja, né? Ele traz, né, espiritualmente ali uma doença na vida da gente. É tão ruim e faz a separação. Foi o caso aqui, né? Eles foram pegos. O que vocês fizeram? A mulher que tu me deste, a serpente me enganou, né? Então, mas os dois sabiam que não era para fazer aquilo, não adianta ficar, né? Nós sabemos que nós temos que amar, nós sabemos que nós temos que perdoar as pessoas que nos ofendem, até aquelas pessoas que a gente não, eu não vou com a cara daquela pessoa, eu até evito essa frase, falando com vocês aqui, porque isso é muito comum, eu não vou com a cara daquela pessoa, não é você ir com a cara da pessoa, o mandamento é amar e ponto, acabou, desejar o bem e ponto, acabou, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, diz o livro de o Romanos. Então nós temos o amar é realmente você sofrer por aquela pessoa, né? Então esse sentimento que houve aqui falou assim, olha, vocês sabiam que não deveriam, né? Vocês não poderiam ter feito o que vocês fizeram. Ele tentou esconder, nós somos assim mesmo, foram pegos, né? E depois ainda deu as consequências ruins, né? As consequências ruins. A mulher ter dor do parto. Então, entendemos que não era para doer nada, né? Não era para doer nada. Para quem já teve filhos, né? Olha como acontece com muitas mulheres, aconteceu com a Kelly. A força, o que foi feito, as veinhas do globo ocular, todas elas, entre aspas, explodiram, ficaram as veinhas vermelhinhas no olho dela após o parto, né? Força, dor, né? Que faz a hora do parto, não era para ter nada disso, cara, não era, né? Não era para sofrer, que nós temos aqui, ó, a vergonha, né? O ficaram com medo de Deus, a morte espiritual. Eles não morreram fisicamente, mas aquela comunhão, aquela amizade, aquele sentimento morreu ali, né? Depois, sim, a morte física, né? Foram expulsos do Éden, a terra foi amaldiçoada. Olha quanta consequência ruim, né? O pecado causou aí só nesse textinho, só nesse daqui, e que mudou o mundo. Os animais não foram mais os mesmos. A relação do homem com um tigre não foi mais o mesmo. Não foi, não teve mais, né? A inimizade aconteceu, a coisa toda deturpou-se tudo, né? E aqui no verso 20, no verso 15, tem aqui a primeira partezinha de evangelho. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu ferirás a calcanhar. Então, aqui simboliza ali os sofrimentos de Cristo, né? O comecinho do evangelho, a coisa ali, né? Estava desenhada ali para então eles criam que viria alguém que iria acabar com tudo aquilo e dar a vida espiritual para eles novamente. E então, no verso 21, fez o Senhor Deus vestimento de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, houve ali a morte, né? Houve a morte de um animal para que tirasse a pele dele, né? E para cobrir o corpo, simbolizando Cristo, a morte do inocente, né? E com o seu sacrifício tirar o pecado do mundo, daquele que crê, né? Nos cobriu. Por isso que Isaías fala 61, Isaías 61, 11, vai nos cobriu com o seu manto de justiça, espiritualmente, né? O pecado foi coberto, né? Quando nós cremos em Cristo, todo o nosso pecado fica
no sacrifício de Cristo e ele nos dá a sua pureza, a sua santidade. Então aqui, né, também no verso 21, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, né, conhecedor do bem e do mal. Nós, de novo, lembrando, né, façamos o homem, que não estenda a mão e tome a árvore da vida e come e vive eternamente. Então, como nós vimos lá, lembra daquela pergunta que eu fiz, por que não quis? Por que Deus não permitiu? Por que Deus não permitiu que o homem pegasse da árvore da vida? Porque ele ia viver eternamente como um na Pecador, sequência, né? como um pecador, Alex, é isso mesmo, né? Ia viver eternamente, mas como um pecador. Esse não é o plano de Deus. Não é viver eternamente como ele, santo, puro, né? Voltar àquela inocência, voltar àquela aonde não vai ter sensualidade, sexualidade, vaidade, não vai ter ambição, não vai ter ostentação, não vai ter sentimento de superioridade, não vai querer desejar o mal, não vai querer chegar na frente, né? Não vai querer não, né? Então é algo que vai ser um espetáculo mesmo, né? Quando nós formos transformados, quando nós subirmos ao reino dos céus, nós vivemos as maravilhas da vida eterna. Vai ser legal, né? E foi expulso, né, o homem, acabou com o homem, né? Foi expulso da presença. Não quero mais falar, olha, sua atitude, né, eu continuo te amando sim, mas a sua atitude tem consequência. Então você perdeu isso daqui. Não perdeu o amor, não deixou de ter vida eterna, né, de ter presença de Deus, não deixou. Mas a expulsão é para nos ensinar, né? Que ele perdeu toda aquela beleza, tudo que estava para ele, aquele lugar onde não ia ter mato, doença, pernilongo mordendo a gente, nele no caso, não ia ter nada de ruim, ele perdeu tudo aquilo, né? E muitas vezes a gente perde também, sabe? A gente perde quando nós somos agressivos, quando nós queremos impor a nossa opinião, o nosso jeito de fazer as coisas. Eu sou assim mesmo, e pronto, acabou. Sabe, isso não faz bem para um cristão, devemos, né, nos examinar nisto, né? E pedir perdão e sermos mais refinados espiritualmente para tratar com outras pessoas, sem dúvida, né? Para que a gente não perca, né, o que está preparado para nós, né? Aquela desobediência de Saul, né? Tem muitos crentes Saul dentro da igreja, né? Sabe da ordem, tem o privilégio de ter algo de Deus na vida, mas sabe que tem que não pode fazer tal coisa, vai lá e faz, e depois, Senhor, assina aqui embaixo o pecado. Não tem, não, Deus não faz isso, né? Deus não faz, e ele perdeu o reino, né? Ele perdeu o reino por essa desobediência. E entre aspas, né? Entre aspas, a nossa casa é o nosso reino, né? Nosso trabalho é o nosso reino, nosso ministério é um reino, né? As nossas amizades que influenciamos com o nosso perfil cristão é um reino. Se nós não estivermos nessa obediência, não olharmos para essa lição aqui, a gente pode perder grandes oportunidades de estar testemunhando a verdade de Cristo, tá certo? Então aí houve a morte física do homem, a mulher ficou realmente ali do seu desejo, submissão à vontade do homem ali, o homem, mesmo assim ainda, o homem ainda é o responsável pela mulher, responsável pela casa, responsável, né, ali de cuidar da mulher, aí eles foram, a vida deles não foi mais, né, não foi mais a mesma, né, não foi mais a mesma. No capítulo 4, né, nós temos aqui a terrível história, né, ainda são os efeitos do pecado, a terrível história aqui do primeiro homicídio, o primeiro assassinato, a primeira pessoa que matou foi entre a própria família, né, que terrível, né, Londrina, parece que o Londrina, esses fins de semana aí, irmão matou irmão, a facada, no churrasco. Olha, irmão matou irmão, que tragédia, gente, né? Então, quando a gente vê isso aqui e vê que como nós devemos nos apresentar a Deus e como nós devemos nos deixar também ser repreendidos, sabe? É importante, não importa se é pastor, se é marido, se é líder, né, de algum ministério da igreja, se
quando acontecer de algum irmão, ou alguém vir falar com você, né, eu vou dizer uma coisa para você: o homem seja tardio para falar, tardio para se irar e pronto para ouvir. Ouça primeiro antes de você, sabe? Porque senão você pode estragar coisas maravilhosas que dentro da igreja, dentro do teu lar, sabe? Amizades de anos, né? Por causa de ciúmes, ou inveja, ou ira, ou achar que a pessoa não tem moral para vir falar com você, né? Vamos agir um pouquinho dentro da... Olha para isso daqui. Estava tudo certo, cara. Estava tudo bem. Olha, foram apresentar os seus sacrifícios, né? Depois deu à luz, capítulo 4. Vamos lá, irmão. Capítulo 4. Você quer colocar aí no capítulo 4, verso 2? Fica fácil para você? E deu à luz a mais um irmão, Abel. Caim já tinha nascido, né? Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador de terra. Então, cada um numa função diferente. Verso 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, porque houve o sangue. Ao passo de Caim e de sua oferta não se agradou. Virou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu o semblante. Ficou totalmente triste, ficou fortemente... Por que o dele foi aceito? Eu trabalhei tanto, eu fiz tanto, eu coloquei tanto, demorou tanto para nascer, eu trouxe o melhor aqui do que eu fiz, né, para Deus, e eu fui rejeitado, né? Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, se você fazer o certo. Ele sabia como devia ter feito. Aquilo não era a primeira vez, né? Olha, se procederes certo, quer dizer, você sabe como tem que ser. Você sabe como tem que ser feito. Não é certo que serás aceito? Então, olha que frase importante aqui, para a gente meditar um pouquinho. Se a gente faz aquilo que é certo perante Deus, nós vamos ser aceitos. Não é com as folhas de figueira, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, né? Serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas te cumpre dominado. Domina isso, esse sentimento. Deus já sabia que estava no coração dele, sabia que estava ali na cabeça dele, sabia do que ele estava ali. Ele teve chances, teve oportunidades, né, Deus foi legal, cara. Deus foi muito legal com Caim, cara. Não deixou, não abandonou ele porque ele foi rejeitado. Né? Na verdade, minta, até então aqui, ele não foi rejeitado, foi o sacrifício dele, né? Deixa isso bem claro, tá? O Caim não foi, a pessoa do Caim não. Até então, estava tudo bem, né? Então, rejeitado o sacrifício, você sabe como deve ser feito. Isso aqui, olha, tanto na minha vida como na vida de vocês, né, a gente sabe como tem que ser feito. A gente quer dar um de miguezinho, a gente quer fazer alguma coisa para, né, a gente fazer mais rápido, fazer mais barato, fazer sem sacrifício, né, fazer sem custar nada e por aí vai. E no caso do Caim aqui, ainda Deus ainda falou: faz certo, cara, faz certo que vai estar tudo bem, né? Deu chance para ele, né? Disse Caim, né? Eu vou pedir aqui a Kessia, lê para nós o verso 8, né? Verso 8. O 4:8? 4:8. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então, aqui não fala como matou, talvez matou numa facada, numa paulada, né, estrangulado, sei lá, se passou alguma coisa, né? Não fala como, não exemplifica, não discrimina direitinho aqui, mas a morte aconteceu, né? Ciúmes, inveja, isso tem se repetido e muito, né? No mundo as pessoas se matam apenas por isso, né? Passou alguns anos atrás, e como é que fala aquele pessoal que pula boi? Como é que é? É cavaleiro que fala, não, é cowboy? É isso? Lá de rodeio? É isso? Então, os dois Peão. eram... Oi? Peão de rodeio. Peão de rodeio, tá bom. Então, no Brasil aqui, sempre despontava um e depois, às vezes, o outro. Esse outro, né, teve uma série de segundo lugar que ele ficava
E esse primeiro ganhava todas, caminhonete, moto, e foi indo, foi indo. Aí eles compraram um terreno, um terreno um perto do outro, né, um pedaço de uma fazenda lá, em algum lugar, e esse cara do segundo, que sempre ficava em segundo, convidou esse do primeiro, falou, vem aqui, eu comprei uns bois aqui, vamos aqui, quero que você veja, quero que você venha aqui no meu pedacinho de terra e tal. Aí foi, e no caminho, ele sabia que ele tinha que entrar numa curva fechada ali, ele colocou algumas coisas, teve que parar a caminhonete, e quando ele desceu, o outro foi lá e o matou. E aí a polícia pegou tudo, e ele deu a declaração, ele sempre me vencia, ele sempre era melhor, eu ficava com raiva, não perdi a cabeça e matei mesmo. O cara era casado, ele tinha filhos, tá, tinha 20 e pouco, 20, tinha 30 anos, tinha algumas empresas já. Cara, então, por ciúmes e inveja, ele acabou com a vida do outro. Essas histórias se repetem sempre, né? Então, por isso que até dentro da igreja, pessoas ficam com ciúmes. Olha, quando eu vi algum espírito de ciúme, alguma coisa entre nós, importa que ele cresça e que eu diminua, né? Esse é o cristão, esse é o cristianismo, isso é a obediência à palavra do Senhor, né? Então, aqui ele não foi o sacrifício de Caim não foi aceito, ele se deixou levar pelos seus sentimentos carnais, matou o próprio irmão. O sangue do teu irmão está clamando, onde que está? Ele, por acaso, eu sou o tutor dele, foi bocadura com Deus ainda. Olha, e aí depois a consequência foi que Caim, Deus não quis realmente, ele que se separou de Deus, e depois ele gerou foi uns descendentes de revoltados, de incrédulos, de pessoas que não valiam nada, certo? E ele foi para um lugar, até o nome do lugar significa Nod, vagabundo, é uma palavra pesada até para a gente dizer, né? Mas a tradução dessa palavra daquela região onde ele foi lá, né? Ele produziu da família dele, foram bens, vamos fazer entre aspas, aqui no mundo, a descendência dele deu bom aqui no mundo. Foram criadores de muitas coisas, né? Pessoas de renome, pessoas ricas, pessoas de posse, pessoas que tinham gado, pessoas que tinham plantações, pessoas que tinham inventores de muitas coisas, tá certo? Mas sem Deus, tá? Sem Deus. Aí depois, lá na frente, dos descendentes dele, no verso 23, né? Gênesis 4, 23. Vai lá. Vai lá, Aline, lê para nós, por favor. A Aline está aí? 4, 23. Isso. Sim. Vai lá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Então você vê aí que houve um assassino dos descendentes de Caim, e eu pergunto para você, essa pessoa que ele matou, de certa maneira, era parente dele? Era, Alex? Era, porque vê aqui está falando da descendência de Caim. Tá certo? Então, olha só, né, até nisso aí, tem esses detalhezinhos, né? Que coisa medonha foi. Eles tiveram conquista, tiveram riquezas, tiveram reinos, eles foram pessoas, né? Realmente, aqui do mundo, muito bem. Não vamos, né? Porém, né? Sem Deus. É toda riqueza sem Deus, né? Não tem prazer, né? A gente já sabe disso aí. Continuando no verso 25, continua para nós, por favor, Aline. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Continua? Vai, continua. E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Isso, pelo menos o capítulo começa terrivelmente, né? Um capítulo terrível, e no finalzinho algo de Deus aqui, muito maravilhoso. Algumas pessoas, às vezes, né, só para a gente conversar mais um pouquinho, quando fala da tradução coabitar e conhecer,
Quando é do hebraico, perde-se um pouquinho do sentido para o português. Mas é algo íntimo, tá certo? Então, pô, olha, falou que não conhecia a mulher, e tornou a conhecer, né? Não, então, teve um momento íntimo, tá bom? Uma tradução para a gente poder dar mais sentido aqui, tá? Aí do verso 25. Beleza? Então, só para ficar bem claro, no sacrifício de Abel, isso, tá aqui a tabelinha aí. Ele apresentou-se crendo naquele sacrifício pelo seu pecado. Então, essa foi a diferença fundamental de tudo que nós vimos aqui da história aqui, desse fato aqui, tá certo? Essa tabelinha é interessante, né? Você vê que Caim cria em Deus, era trabalhador, fazia o sacrifício que fez do jeito dele, fez o melhor que podia, que não era o que era, né? Eu vou fazer, o que eu faço para ser salvo? A gente não faz, a gente crê, né? Somos salvos pela graça mediante a fé. Aí depois ele agiu do jeito que ele achou que era melhor, carnalmente, né? Foi rejeitado o sacrifício. Olha o do Abel. Ele também cria, também trabalhava, ofereceu sacrifícios, né, a Deus, fez o que Deus mandou, e pela fé, então, algo muito diferente, né, e ali tudo foi aceito, tudo foi abençoado, tá certo? O capítulo 5, terminando o final do capítulo 4, então, houve algo muito importante, a invocação de Deus. Então, você vê que aí, daquela tabelinha começa, então, uma grandiosa diferença de pessoas, né? Os que temem a Deus, invocam o nome a Deus e crê, né? Dos que até conhecem a Deus, até sabem da existência de Deus, mas não o tem como Senhor da vida. Então, é importante a gente destacar isso aí também. Beleza? No capítulo 5, nós temos aqui várias genealogias, nomes, daí começa de Sete, tá certo? A gente vai falando aqui dos descendentes de Sete, muito legal a gente poder falar isso aqui também, né? Bem claro no verso 4, né? Adão e Eva teve só os 3 filhos. A gente lê o verso 4, tem a resposta, né? E teve filhos e filhas, tá certo? Então, para tirar qualquer dúvida, sim, o Caim casou com alguma descendência lá, alguma neta, sobrinha neta, alguma nesse sentido aí, tá? Foi aí que ele teve a descendência dele. Aí, no capítulo 5, nós vimos aí todos os nomes e os anos e tudo que, para destacar, para começar uma linhagem, certo? Uma descendência aí, tá certo? E eu quero destacar aqui, muito bacana, está aqui no nosso quadrinho aqui, tá certo? Alguns nomes e o número de anos que eles viveram. Quero destacar aqui o Enoque. O Enoque. O Enoque, ele tem um versículo muito... Para poucas pessoas nesse versículo aqui, né? Que está apresentado na Bíblia, eu digo, né? Poucas pessoas têm isso aqui, né? E andou Enoque com Deus, no verso 22. Coloca aqui na tela para nós, por favor. 22, 5:22. É todo mundo poder ler. Isto. Irmão Aurelino, tudo bem com o senhor aí? Tudo bem. Tá bom? Então lê para nós aí, meu irmão. Lê lá. O verso 22, está aqui na tela. 5:22, tá. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Continue. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Isso, agora vamos chegar no mais gostoso agora, vai. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Glória a Deus, né? Que legal, que bacana, gente. Esse que é a cerejinha dessa historinha aqui, né? Vamos dizer, essa historinha. É a história uma santa e maravilhosa, né? E Deus, ele se agradou, né? Deus se agradou tanto de Enoque, viu que ele não se corrompeu, que ele tinha sua fidelidade, ele viu que um temor, um desvio do mal,
ele viu ali orações, ele viu aquela vida, né? Ali já os homens já estavam se destruindo assim, logo nós vamos ver isso depois, né? No capítulo seguinte, mas já havia toda corrupção, toda crueldade, toda maldade, todo tipo de crime, né? E o Enoque passou por aquilo, né? Viveu a vida dele sem tocar naquilo, sem praticar aquilo que os outros praticavam, né? E então aquilo chamou a atenção de Deus, aquilo Deus se agradou daquilo e falou, vem para cá. Então, é importante a gente, para quem tem aí perfil de pregador, quem já ministra a palavra de Deus, ou na escola dominical, ou em algum ponto de pregação, ou na igreja, ou alguns dias da igreja, ou tem ministério com casais, com jovens, ou nos próprios cultos, que, olha, isso aqui eu já preguei muitas vezes, já usei esse texto muitas vezes, e é uma fonte inesgotável para a gente tirar amizade com Deus, comunhão com Deus, justiça com Deus, consideração com Deus, quebrantamento de coração com Deus. Olha, quem é pregador aí? Eu já fiz a pergunta, mas eu quero saber de novo. Quem ministra a palavra aí nas suas igrejas? Por favor. Eu. O João. João. Quem? O João. João Maranhão. O Alex, eu sei. O Aurelino também? Eu sou diácono e pregador. Isso, homem de Deus. Então tá bom. Então, olha, para vocês, gente, maravilhoso. Olha, isso aqui serve para casal, isso aqui serve para solteiro, os jovens da igreja. Pegar isso aqui é uma fonte inesgotável. Então é importante que nós repitamos. Ih, rapaz, que português horrível esse, né? Que a gente possa repetir isso muitas vezes aí. A Brenda tá aí? Você tá aí, Brenda? Estou. Me diga, professora de português, que nós repitamos, tá certo ou tá errado? Tá certo. Eu não podia. Que meu Deus do céu, que negócio é esse? Então tá bom, professora, obrigado. É que nós repitamos essa história aqui muitas e muitas vezes, porque ela sempre tem algo muito gostoso sobre a gente ter uma amizade, mão dadas com Deus aqui, que só faz bem para nós, tá bom? Obrigado pela sua participação, professora Brenda. Para quem não sabe, ela é uma das professoras aí que tem uma capacidade muito grande aí de ensinamento, tá bom? Vamos lá. Isso, vimos aí. Tá no final do capítulo 5, isso. Não tá. Aí, dessa linhagem toda aí de 7 do capítulo 5, aí vem alguns personagens que faz parte do capítulo 6 aqui. Vamos lá. Verso 29. Isto. A Fernanda tá aí? Então tá. Então vamos lá. Vamos continuar aqui então. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos, nossas fadigas e de nossas mãos. Nesta terra que o Senhor amaldiçoou, porque ficou ruim a situação. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos, teve filhos e filhas. Então Noé teve irmãos. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu como os demais. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cão, Jafé. Cão, isso. Aí nessa tradução, né, que está sendo apresentada aqui para nós na aula, tá cão mesmo, cão. E eu sempre aprendi assim também. Mas depois eu vi outras traduções, e a minha Bíblia, essa que eu ganhei de presente, está Cam, C-A-M. Tá C-A-M. Então, não se assusta, não. É assim mesmo. Às vezes, a tradução muda alguns nomes. Eu tenho algumas traduções, né, no Novo Testamento, tem Zacarias e Elizabeth. Zacarias, alguém já viu isso? Já viu essa? Já viu isso? Já tem algumas traduções que estão trazendo, em vez de Zacarias e Isabel, Zacarias e Elizabeth. Mas tem, tá? Mas tudo bem. Então, vamos lá. Então, vem agora o capítulo 6. O capítulo 6, onde começa, onde introduz aqui o cenário do mundo, né? Generalizado todo tipo de ruindade do homem.
todo tipo de corrupção, todo tipo de safadeza, todo tipo de coisa que não presta, algo que realmente entristeceu Deus ao ponto de falar, diminuiu o número de vida do ser humano, certo? E depois ela falou, não vai, não tem como meu fôlego estar neles, é difícil, não tem como, tá difícil, né? Aí ele coloca no capítulo 3, no verso 3, podia acompanhar, Gênesis 6, 3. Vamos lá. Isso, muito bom, tá joia. Então diz o Senhor, não contenderá o meu espírito com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então ali ele diminuiu Deus diminuiu o tempo de vida do homem, né? E aqui tem um detalhe que nós já vimos, né? Que, ora, naquele tempo havia gigantes na terra, pessoas de alta estatura. Eu vi um comentário no YouTube, né? E que em uma certa região foi gravado um filme, um dos primeiros filmes, né? E nessa cena do filme tinha alguém beirando 3 metros de altura. Beirando 3 metros de altura nesse filme. Por isso, falei, será que ele é o descendente de alguém, alguma coisa assim, né? E aqui no capítulo mostra, nesse versículo, mostra a ambição do homem, o lado de ver as mulheres apenas como algo para o prazer, alguma coisa nesse sentido assim, né? E simplesmente, né, arrasaram com as mulheres de uma certa maneira e possuir as mulheres das filhas dos homens, os quais lhe deram filho, quer dizer, teve algo assim sem precedência, ou seja, dá até para entender que não houve nem o respeito às mulheres, não houve casamento, não houve consideração, houve só tirar o prazer da coisa, daquela situação, né? Deram filho. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Então, guerras, grandes governantes, riqueza, tudo estava aí. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuadamente mal todo o desejo, desígnio, tudo que tinha no coração do homem. Então, veja aí, por isso que a importância, por isso que nós temos que amar Deus de todo o coração, porque está no coração, por isso que nós temos que ter um Deus dentro da gente, né? Para nos converter, porque senão nós somos os piores, né? Sem lei, sem respeito, sem amor, sem temor. O que vira um ser humano? Até hoje, um ser humano que às vezes as pessoas se matam, né? Que você vê aqui aqui está sendo aqui perto de Londrina, isso aí é Londrina, Curitiba, houve aí agora que está sendo o julgamento aí do cara que pegou a criança lá faz uns 5 anos, 3 anos até, né, irmão? Pegou na rodoviária de Curitiba, picou a criança, cara. 5 anos recentemente. Agora um cara está sendo julgado. Aí o apresentador fala assim, mas a pessoa não tem coração fazer uma coisa dessa? Mostrou o cara tem que ser guardado lá, senão os outros presos querem acabar com ele. Então você vê, as pessoas chegam nisso, né? A que ponto, né? Que ponto, né? Então Deus viu e sentiu muita tristeza, um pesar, uma tristeza muito funda, nós já vimos que é o arrependeu, quer dizer, teve uma tristeza profunda, né? De ver como que deixou, como cresceu, como sem freio, sem nada, né? Sem nenhum temor, na presença de Deus ali, tá certo? Então, ele achou alguém, foi Noé, achou graça diante do Senhor. Então ele tinha, olha lá, o Enoque, na sua descendência, produziu, né? Deus teve misericórdia e saiu esse Noé, que também agradou a Deus, que achou graça, né? Que foi ali alguém que estava com seus sacrifícios, que estava na presença de Deus, que buscava a Deus, né? Então aí foi, opa, esse é diferente. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Então, ali, entre os que viviam, que era da idade dele, que era do tempo dele, né? Estava ali, vivendo com ele ali. Foi diferente, né? E deu a ele uma missão, entre aspas, salvar o mundo, né? Construir um barco imenso,
né? Colocar animais. Aí nós comentamos que Noé tinha que trabalhar, e tinha que pregar, e tinha que gerenciar, e ser administrador, zootecnista, nutricionista, pregador, engenheiro, matemático. Ele tinha que conhecer, ser pai, ser marido, né? Tudo ao mesmo tempo. Ele trabalhava ali de uma certa maneira e ainda falava de coisa que não tinha acontecido e algo que ia acontecer, ia ser o que nunca tinha acontecido, iria acontecer e ia acabar com a vida, ia acabar com o mundo, ia acabar com as pessoas. É, aquela condenação toda, aquela situação toda de dilúvio, né? Falou assim, vai vir algo, esse aqui estou construindo alguma coisa, né? Para vocês, para todos nós que vai morrer, vai ter morte. Né? Aquela pregação toda, 120 anos trabalhando e pregando, ninguém se converteu, ninguém acreditou, ninguém quis, ninguém aceitou, não é certo? E aí, casando, as pessoas comprando, as pessoas vendendo, as pessoas vivendo a sua vida, veio o dilúvio, né? 40 dias e 40 noites, e ali então, os únicos que foram salvos, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Né? O dilúvio durou todo 40 dias e 40 noites, eles ficaram literalmente nas mãos de Deus, ali dentro daquele navio, daquela arca, como você queira saber, conforme a tradução que traz aí sua Bíblia, tá certo? Mas, e tudo que tinha fôlego, olha, e 22, verso 22, 7 e 22, e tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia na terra seca morreu, os gigantes, os ricos, os poderosos, os governantes, toda aquela turma lá, né? Toda aquela turma, então aqui a gente pode tirar também que os descendentes diretos de Caim se foram, né? Os descendentes diretos ali. Os irmãos de Noé não entraram na arca. Lembra que o pai dele teve filhos e filhas, até que eu li para vocês? Os irmãos de Noé, os irmãos de sangue, não entraram, né? Somente ele, olha só, os ricos, os incrédulos, os idólatras, né? Foi tudo, morreram tudo, foi tudo pro saco, acabou, foi, né? Sobrou só essas 8 pessoas. Aí depois, naquele tempo, no capítulo 8, ele solta os animais que vai e volta, lembrando, o corvo, ele foi para examinar, lembra que ele mexe com coisa podre, né? O corvo também come resto de carne, a pomba não, a pomba é limpinha, então para simbolizar ali que estava procurando algo limpo, estava tudo certo, estava tudo bom, né? E aí, então, para que eles pudessem Deus ordenar, né? Eles decidem tudo, ele fez conforme a ordem de Deus, ele não abriu, não escancarou por vontade dele, esperou a vontade de Deus, as ordens de Deus, né? Então disse Noé, sai da arca, o de 8:16, sai da arca e contigo tua mulher, os teus filhos, as mulheres dos teus filhos, fez tudo sair, e primeira atitude que ele fez, no verso 20, levantou um altar ao Senhor. Lembra que nós até comentamos por onde nós passarmos, nós levantarmos o nosso altar, dizer a nossa fé, dizer de quem nós somos, tá certo? Isso é importante, tá? A gente testemunhar a palavra de Deus, se fortificar espiritualmente, tá certo? Quando você chega e se apresenta e de alguma maneira você consegue expor que você é cristão, que você fala um versículo, que você é de Deus, que você acredita em Deus, isso é muito importante, tá? Né? É muito bom de alguma maneira, de uma maneira bem sábia, né? A gente poder sempre levantar um altar a Deus diante dos incrédulos, diante de alguma uma situação, né? Já aconteceu várias vezes comigo, eu vou lá, eu sou da Igreja Batista, tal, então eu falo algum versículo, aí já aconteceu, aí sai 3, 4 pessoas, e fica um, sabe o que que é? É que eu sou um desviado, faz tempo que eu não fui na igreja, faz tempo que eu deixei a igreja, sabe? Acontece muito disso, sabe? Já aconteceu com vocês alguma coisa assim? Você, né? Então, quando você levanta um altar, você fala bem de Deus, você exalta Deus, você glorifica Deus, você agradece Deus. Foi o que Noé fez aqui. Quando nós fazemos isso Deus se agrada da gente, somos abençoados por isso e o reino de Deus cresce. Tá bom? Tá? Então, Deus aí depois faz uma aliança. Meus queridos, vamos tomar água? 3 minutos aí? Vamos lá? Vamos tomar água, quem ir no banheiro. Beleza? A gente volta daqui uns 3, 4 minutinhos. Tudo bem? Obrigado.
Beleza, pessoal? Opa, tá. Tem alguém aí, meu irmão? Voltamos. Voltou? Beleza. Então Voltamos. vamos fazer uma chamada aqui. Vamos saber quem tá aí. O Alex? Tá aí. Aline? Presente. Aí, beleza. Eu tô aqui. Aurelino também. Presente. Brenda? Presente. Beleza, tá bom. Caroline? Presente. A Cássia? Presente. Tá bom. Davi? Presente. Beleza, meu querido. A Gabriela? Não vi ainda. Vou deixar aqui, vamos lá. Não faltou, tá bom. O João Maranho. Presente. A Kessia. Tá. Presente. A Solange Oliveira está participando? Tá, tá bom. Fernanda? Presente. Tá. O Ronaldo? Presente. E o Vanderlei tá vindo? Ele tá aí? Ô, Vanderlei, ô, irmão. Oi? Não entendi. Tá. Mas tá bom. Tá aí. Tô sem áudio. Tá bom, tá ok. Tá. Tudo bem. Tá colocado aqui. Tá bom. Beleza. Então, no capítulo 8, aí a vida recomeça. No capítulo 9, a vida recomeça aqui. Tá certo? Aí, então, no capítulo 9 tem aqui algo muito interessante, pequeno, mas assunto pequeno, mas interessante. O arco-íris, né? Ele ia ser a marca de que Deus não ia mais destruir com com água, com dilúvio o mundo, né? Nós até comentamos assim, tenta imaginar a primeira tempestade, a primeira chuva forte que deu após o dilúvio, após a arca, né? Estacionar, vamos assim dizer, parar, né? Que sentimento que as pessoas tiveram, vai ter tudo de novo, vai acabar tudo de novo. Então o arco era para que as pessoas soubessem, né, que não ia ser mais daquele jeito ali, e era para povoar toda a terra, ó. Capítulo 9, e verso 19. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoam toda a terra. Era para, né, toda povoar. Tem a situação do vinho de Noé, que ele ficou nu, talvez, provavelmente, a temperatura do vinho ficou quente ali no corpo né, esquentou, teve um calor danado ali, né, pegou e tirou a roupa, e aí o filho, vamos lá, bebendo vinho, embriagou-se, Caim, pai de Canaã, depois que nós vimos lá depois, os cananeus, vendo a nudez do pai, fez saber aos seus irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram sobre os próprios ombros, e andando de costas, rostos desviados, com todo respeito, toda situação, toda consideração com o pai, né? Cobriram a nudez do pai. E aí, então, Noé abençoou Sem, Jafé, já Caim falou, vocês vão ser servos dos seus irmãos, né? Aí no capítulo 10, tem toda a apresentação aqui da descendência de Sem. Vamos ver os mapas, irmão? Vamos ver lá. Aí onde o capítulo 10. Isso, as nações, os povos, né? Mas aí, isso. Antes desse. Isso, o mapinha. Só para a gente lembrar, tá bom? Só para a gente lembrar aonde foi o mundo, onde estão as histórias do Velho Testamento. Aí nós temos eu separei, irmão, isso aí, o mapa já com os nomes, para a gente poder ter uma ideia. Isso aqui depois no seminário você vai seguir vocês, tá? Vocês vão ter que sonhar com esse mapa, tá bom? Vocês vão ver esse mapa muito mais vezes. Não adianta coçar a cabeça, não. Não adianta, não. Vai ter que saber essa situação aí. Essa careca aí vai ficar cheia de mapa, velho. Vai colocar essa careca aí, vai poder desenhar o mapa, vai ficar o mapa na cabeça aí, né? Tanto ver esse mapa, tá? Então, o mapa aí do Oriente Médio, aí onde ficou a região aí, nós já aprendemos, vimos da Mesopotâmia, que você pode localizar aí do lado direito, onde está o traço vermelho, tá?
os rios Tigres e Eufrates, indo para o lado esquerdo, que vai para o lado do Mediterrâneo. Então, toda essa região aí é onde também é a maior parte das nossas histórias. Só que tem história ali do Egito, que eles vão ver depois, um pouquinho da Pérsia ali também, né? Fica bem claro isso aí, tá? Fica fácil. Agora fica mais fácil de se entender, né? Depois que já passou uma vez, agora fazendo uma recapitulação, dá para entender melhor um pouquinho, tá bom? Falamos vamos lá, outro mapa, vai, o Sem, beleza, todo, Caim. Então aí, você vê a região da onde foram os descendentes de Caim, toda aquela região ali da África, do deserto ali também, os nômades todos, um pouquinho também da Mesopotâmia, assim, vamos dizer assim. Vamos lá, quem colocou? Vamos lá, coloca de novo essa mensagem aí. Tem de colocar de novo? Eu falei que eu já corria das aulas de geografia, agora vem você, né? Agora você agora não dá para correr. E agora é isso. Então tá bom. Então vamos lá. Continuando. Então, esse aí só para ele. Isso, Jafé, a região os descendentes de Jafé, da parte da Europa, um pouquinho para cima. Beleza. Então a gente já entendeu. Depois, isso, esse mapa também ajuda bastante, que são os locais hoje, com os nomes de hoje ali, tá certo? Aí esse arquinho aí sempre vai ter, porque destaque fica mais fácil, aí o crescente fértil, que é onde a gente se localiza, onde a história acontece, onde o próximo passo também acontece, que nós vamos ver com os patriarcas, tá certo? Então tá ali, Golfo Pérsico, subindo, indo para o lado esquerdo, vai lá para o Rio Tigre, vai na Mesopotâmia, passa de novo, onde está a Síria, o Líbano, tudo isso aí existe até hoje, está lá, tá? Beleza? Aí então, tem todos esses locais, na região de Babel, que depois vai ser Babilônia, no capítulo 11 tem a confusão das línguas. Vai lá, irmão, agora, o outro. Aqui é só para a gente, tá? Vai lá. Isso, os igurates, que então quem? Um camarada chamado Nehud, ele, né, queria, né, junto com a turma lá no capítulo 11, né, vamos fazer, no verso 4, 11 e 4, vamos edificar, vamos construir algo que chegue, né, no céu, quer dizer, vamos colocar o nosso nome, vamos ser famosos, vamos colocar comigo ninguém, né, com a gente ninguém pode, todas as outras cidades que já têm os seus iguratezinhos, vão fazer o nosso imenso, né, vão fazer nome, vão ficar famosos, para a gente não ser espalhado. Lembra que a ideia de Deus era literalmente povoar a terra, né? Então, o que aconteceu? Então desceu o Senhor para ver a cidade, no verso 5. Tá? No verso 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade, né? E a torre que os filhos dos homens estavam lá, né? Se dedicando. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, e isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que tentam fazer, quer dizer, né? Do jeito que está indo aí, ninguém vai segurar, vamos assim dizer, né? Verso 7, olha, façamos o homem a nossa imagem, né? Vinde, desçamos, confundamos, né? A linguagem para que não entenda a linguagem do outro. Então foi o que Deus fez, né? Para parar aquela situação, para mostrar que Deus está em cima de tudo, que Deus era supremo sobre todas as pessoas, todas as situações, tá certo? Por mais que seja grande o rei, por mais que seja forte, por mais que tenha aí os seus Nimrud, seus Hitlers e todos os outros, né? Deus está por cima de tudo, não tem, o plano de Deus ele se cumpre, tá certo? Que ele queria espalhar as pessoas, tá certo? Povoar a terra, para que não houvesse ali um governo central. Essa não era a ideia de Deus, ter um governo central, né? E vou desviar um pouquinho o assunto. Se nós estudarmos e vermos o que está acontecendo, você percebe aí que o mundo, as pessoas, as situações, está levando para que haja um governo mundial. Vocês estão percebendo isso daí? No mundo, né? Por causa ou de doença, ou de fome, ou de guerra, ou de algo que vai fazer bem para todo mundo, vai caminhando para esse tipo de coisa que não é a ideia de Deus, né? Então, voltando aqui para a nossa aula, né? Ali, então, dissipou-se tudo aquilo, né? Dissipou-se tudo aquilo. E teve alguns arqueólogos, não está aqui, tá? Não está na Bíblia, tá? Alguns arqueólogos fazendo seus estudos de arqueologia, procurando vestígios, né? Ficou provado realmente a existência do que nós chamamos hoje de Torre de Babel, e houve, eles, pelo que eles estudaram das rochas e das pedras,
houve um terremoto, mas isso não está aqui na Bíblia, tá bom? Naquela região, houve um grandioso terremoto. Então, provavelmente, pode ser que depois, né, que houve a confusão das línguas, né, poderia ter logo em seguida um terremoto para destruir a torre, né? Não está aqui na Bíblia, mas alguns arqueólogos, algumas pessoas estudiosas eles comprovam, eles chegam à conclusão que houve um terremoto naquela época dessa construção. Aqui depois vem a descendência de Sem, que eu quero destacar para terminar esse momento, né? Temos ali os Naores, nós já vimos isso, né? Naor pai, Naor filho, Naor... Aí então, Naor neto, e a região lá daquele mapa, que é importante, né? A gente ter um contato com o mapa, né? Da terra de Ur ali, naquela situação, né? Aí nós temos o personagem que nós vamos ver no capítulo 12, que é Abraão. Então, para você ver, quando Deus vai, aí depois a Bíblia vai apresentar esse lado, essa descendência, esses que aí, né, para nós aprendermos aí das coisas de Deus. Meus queridos, penso eu que a gente fez aqui uma recapitulação. Esses slides vão estar disponíveis para vocês, como os outros também, tá certo? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu arrumar aqui. Nós vamos fazer dois. Volta aqui um pouquinho. Volta no mapa, por gentileza. Volta no mapa, o Daniel. Lá do mundo antigo, lá do Crescente Fértil, só para a gente ter uma ideia. Isso, esse mapa aí, tá. Tá bom. O que tem nome agora? O que tem nome? O que tem nome, por gentileza. Isso, vamos ver esse. O outro. O outro. Tá. Então, meus queridos, é o seguinte, o estudante de seminário, ele precisa, sim, ter um pouco de geografia, precisa de a gente saber. Então, o que vocês vão fazer? Vocês podem pegar, né, vai ser avaliados, porque isso aqui você tem que ter noção. Vai ter mais mapas, sim, vamos trabalhar isso daí. O Alex vai ser, creio eu que ele já vai pegar, vai fazer hoje à noite, porque ele ama fazer mapas, né, já sabe disso. Então, o que vocês vão fazer, tá certo? Vocês vão fazer esse mapa, pode ser no A4, mas se você quiser caprichar e fazer melhor, todo seminarista tem que ter o seu mapa do Velho Testamento e ponto. Não tem o que fugir disso, tá ok? Você tem que ter esse mapinha aí. Então, vai ter mais, tá bom? Nós vamos só começar com esse aqui, que fica mais fácil. Por quê? Porque o fato de você parar para desenhar, parar para ver, literalmente você vai aprendendo mais. Então, todos esses lugares aqui, nós vamos estudar Abraão, Isaac, Jacó, aqui o Egito, nós vamos ver todos esses lugares, então nós temos que ter esse mapa aí, tá certo? Então você pode caprichar, tá certo? E aqui você vai fazer, você não vai enviar para mim aqui no WhatsApp, não, você vai apresentar para mim em aula online, tá bom? Nós vamos ver cada um com o seu mapa, tá? Esse é um primeiro mapa que nós vamos fazer, então você vai entender, né, o mundo do Velho Testamento, você vai caprichar, aí vai fazer o seu mar Mediterrâneo, não adianta você se afogar, tá? Porque se você pular lá no mar, eu vou tirar você de lá para você continuar fazendo o mapa, tá bom? Então, todo aluno do seminário tem que ter aí alguns mapas, e esse é o primeiro para nós. Então, esse eu vou avaliar também, tá bom? Para a gente poder dar a nota para você. E vou fazer o seguinte, você vai fazer um comentário, né, como avaliação para a aula que vem, você vai fazer um comentário, aí esse sim você vai mandar para mim, no nosso grupo aí do Velho Testamento. Você vai fazer um comentário de todos os capítulos, tá certo?
Todos os capítulos que nós estudamos aqui, você vai apresentar, você vai destacar algum lugar, algum nome, alguma situação, aquele que você aprendeu, aquele que você gostou, aquele que tocou tua vida, aquilo que você gostaria que fizesse um estudo sobre aquilo. Então, você vai fazer um comentário, tá? No máximo, 10 linhas de... Nem isso, né? No máximo 10 linhas de cada capítulo. Tem capítulo que não dá nem isso, né? Que é o capítulo lá que é das descendências, nem isso não dá. Não é para você copiar a história, né? Fazer resumo. Você vai contar para mim o que você aprendeu, tá ok? No máximo 10 linhas de cada capítulo. Capítulo 1, 2 e 3, esses capítulos aqui da 11 são um pouquinho maiores, tudo bem. Então, é um comentário. Eu estou ansioso para que vocês façam isso, do capítulo 1 ao capítulo 11. Valeu? Ficou certo aí? Mapa e o comentário. Tá? Beleza. Né? Não tem nada de estrondoso, não é verdade? Todo mundo compreendeu bem aí? Certo? Não tem nada de difícil, não é nada impossível, tá bom? Você manda isso para mim, tá? Para que a gente possa, então, fazer uma avaliação disso aí, dos nossos estudos. Por enquanto é assim que eu vou fazer a avaliação, não vamos forçar muito não, porque eu não quero colocar uma carga muito pesada para vocês, porque eu sei que vocês têm os outros professores têm as suas matérias, também vão ter seus conteúdos, suas avaliações, então eu estou tentando para não, porque nossa matéria, ela é pesada sim, ela tem muito conteúdo, tem muita coisa, e eu não quero cansar vocês nisso, tá certo? A gente vai devagar, pelo menos esses primeiros tempos aqui, a gente vai mais devagar, e depois a gente vai pegando um pouquinho mais. Pode ser assim? Pode ser assim, Cassie? Pode? Sim. Brenda, beleza? Tem alguma dúvida? Combinado. Alguém? Tá tranquilo? Não, tranquilo. Tá tranquilo? Então tá fácil, espero que a gente continue assim, beleza? Tá bom? Ok, Vanderlei, obrigado, querido. Obrigado, Vanderlei, obrigadão mesmo. Então tá, vamos terminar com uma palavra de oração? Então vamos lá. Senhor nosso Pai, no nome de Cristo Jesus, nós estamos aqui terminando esse momento, ó Pai, de leitura da Tua Palavra, de conversa, apresentação, aprendizagem. Juntos queremos crescer, Senhor, espiritualmente. Isso tudo que nós vimos aqui, sabemos que ainda tem muito mais para nós aprendermos, sabemos, Senhor, da responsabilidade, Senhor, que Você tem colocado sobre nós aqui, para sermos aqueles que vão adquirir o conhecimento para depois passar para frente. No nome santo do Senhor Jesus, mais uma vez eu peço que o Senhor possa estar, Pai, dando refrigério para todos esses que têm participado, e todos os alunos das outras matérias, os outros professores também, para que continuem, Senhor, nesse caminho maravilhoso de estudo da Tua Palavra. E quando vê a tristeza, a dor, o cansaço, algo ruim, que eles lembrem, Senhor, que o conhecimento vai fazer com que eles tenham muito mais da Tua paz, muito mais da Tua sabedoria, muito mais da Tua presença, e que isso é para usar, Senhor, na vida, na própria vida e na vida de outras pessoas. Então que isso seja uma força, que o Senhor dê, Pai, o livramento do mal para todas essas pessoas aqui que têm participado, os solteiros, Senhor, para que continue, os casados, Senhor, que têm carga a mais na vida, que o Senhor possa estar aliviando, que os Teus anjos, Senhor, possam estar na casa dessas pessoas, ó Pai, protegendo do mal, dando um soninho gostoso, restaurando, Pai, todo o cansaço do corpo, eles amanhã vão ter o seu dia de trabalho, de cuidar da casa, cuidar da vida, e estejam prontos, Senhor, para que lá continue os nossos estudos. Nós oramos e pedimos, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, mais uma vez, muito